Bom, voltamos. Voltamos, vamos lá, vamos ver se eu consigo achar o Wesley aqui novamente. Vamos lá. Tá ouvindo, Wesley? Tô ouvindo. Quer tentar primeiro? Vamos lá. Você consegue aí, será? Bom, o Wesley vai tentar se ajustar. Vamos lá, então. Bom, a gente estava falando então sobre as artes, sobre a música. E aí eu falei um pouco do processo fisiológico, né? Quando começamos a fazer arte. E aí a pessoa às vezes acha que arte é uma coisa muito elevada, muito elitista, né? Então só um resumão do que a gente já falou até agora, nesses 15 minutos. Mas a arte, ela tá no nosso dia a dia. Ela tá no simples fato de você, às vezes, fazer um bolo para alguém, né? O processo de cozinhar já é um processo criativo, já é uma arte. Né? Quando a gente vai em alguns restaurantes, tem muitos restaurantes que são nomeados, tem um patamar elevado, e quando você recebe o prato, é uma obra de arte. E você fica, às vezes você fala assim, nossa, estou com dó de comer de tão bonito que tá. Isso é processo criativo, isso é arte. Entende? Então a arte está no mais singular dos atos que a gente possa imaginar. O ato de você assistir uma série, você ver um filme, ir ao teatro, isso tudo é arte, né? Saiu há muito tempo e ficou durante um bom tempo aí nas livrarias como sendo o livro mais vendido, aqueles livros de colorir, né? Acho que chamava livro para estressados. O ato de colorir, veja bem, para estressados. Então a gente já percebe o, o, o benefício do simples ato de colorir. O simples ato de você parar um pouco do seu cotidiano, do que você está fazendo, né? E começar. Muitos percebem como rabisco, né? Opa, agora eu tô te Ah, vendo. agora deu. Agora deu certo. Mas o que eu acho que você estava acompanhando, eu estava falando que por Aham. muito tempo nas livrarias, né, ficou aqueles livros de colorir para estressados ainda. Chamavam assim, né, de para estressados. O quanto o simples ato de você colorir já te proporciona um bem-estar, né? Muitas das pessoas que eu tive contato, que compravam, eu mesmo já comprei um para ver e tal. Quando você colore, você começa a ter um relaxamento, você já começa a se concentrar mais na cor que você está fazendo, e planeja qual a outra cor que você vai pegar. É o ato mais simples. Isso é a arte. A arte não está no balé clássico que você vê, às vezes, na Suíça, coisa do tipo. Não, ela está aqui, ela está no nosso dia a dia, ela está inclusa no nosso dia a dia, né? Porque às vezes nós estamos nesse processo de, de rotina constante, né? Tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser rápido. E aí, às vezes, a gente perde essa sensibilidade para perceber que a arte, ela está no nosso dia a dia, né? Com certeza. Eu troquei de Bom, celular. Não sei, às vezes é o meu. Eu tive que logar no meu outro ah, celular aqui pra ver o que aconteceu. Aí deu certo. Pelo menos deu certo. Vamos lá. que ótimo, que ótimo. Eu acho que assim, o simples ato da gente pensar em fazer arte já é um movimento não só para o mundo, né, mas de se posicionar no mundo, né? Acredito que dentro de cada um de nós existe um artista não descoberto muitas das vezes. Com certeza, com certeza. Esse processo, a arte, a música, ela está muito ligada também ao nosso autoconhecimento, né? E você vê que existem vários leques de música. Mas a música que eu gosto, o estilo que eu gosto, às vezes você não vai gostar. E às vezes não é o mesmo que a Daiane também pode ter, né? Exatamente. E foi aquilo que eu falei da arte estar relacionada com a cultura. Uma certa vez eu vi uma frase, eu não lembro o autor e nem lembro aonde foi que eu vi. Não, foi nas redes sociais. Era o seguinte: a frase dizia assim, não é só porque você não gosta que não é cultura.
Pare de achar que cultura é só aquilo que você gosta. Então, assim, Exato. existe muito isso, né? As pessoas acham que cultura é só aquilo que eu consumo, que é só aquilo que eu gosto. E não é, né? Uhum, Tem que entender que cultura é para todos, né? Cada um, porque isso envolve muito do gosto, né? E do uhum, processo de autoconhecimento que você estava falando também. Dentro do exatamente. psicodrama, que é a minha abordagem que eu trabalho na psicologia, a gente utiliza muito da arte. Porque uma das principais bases do psicodrama é o teatro, É o e uma teatro, também né, porque a Moreno? gente usa muito lúdico. Então a gente usa muitos jogos dramáticos, a gente Uhum, usa pintura, desenho, a própria encenação. Então é um instrumento muito importante para mim como terapeuta, como psicólogo. uhum, com certeza. E é interessante pensar que o recurso é tão bom, é tão eficaz, que nós temos arte-terapia, nós temos Sim. musicoterapia, né? Eu estava lendo um artigo esses dias da Faculdade Mackenzie, lá de São Paulo, e eu estava vendo que a música está auxiliando no tratamento de Parkinson. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Uhum. Que ataca o sistema nervoso central e aí aos poucos a pessoa ela vai perdendo a mobilidade, ela treme bastante. E a música estava propiciando essas pessoas a terem mais movimento, né? Eles chamam de marcha, né? De melhorar a marcha, de andar melhor. Então a música ela não é algo só como entretenimento, como lazer, não. Ela é um recurso, inclusive terapêutico, né? Para auxiliar no tratamento dessas doenças, para estar nos beneficiando, né? Então eu acho que nós podemos sim, como psicólogo, como cidadão, nos beneficiar disso cada dia mais. E uma dessas coisas que a gente pode fazer no dia a dia é colocar aquela música que a gente gosta. E é tão interessante que a música ela remete muito às sensações, à memória. Isso porque ela vai estar muito ligada com o nosso sistema límbico, né? Na neuropsicologia a gente fala isso. Né? O sistema límbico ele vai tratar muito da regulação das emoções, da motivação. E aí dentro desse sistema límbico tem o hipocampo. O hipocampo ele remete à memória, remete ao aprendizado e tá aí o que a gente precisa, o recurso que a gente precisa para desenvolver nossas habilidades, para a gente lembrar daquela música, ouvir aquela música, lembrar daquele momento, né? Então é um recurso muito valioso que a gente tem, que está muito acessível para nós. A música é um recurso muito acessível. Todo Sim. celular ele vem com um app ali do YouTube. É uma coisa que só tem internet que você já conecta. Então, assim, acho que nós podemos nos beneficiar da tecnologia agora mais do que antes, né? E essa pandemia veio nos mostrar que a gente precisa estar incluso nesse momento nas redes sociais, na mídia social, da tecnologia, usar esse recurso que seja de uma forma benéfica, não só para a gente estar entretendo, mas também para estar se autoconhecendo, né? Sim. Para esse processo também de cuidado interno, né? Que é Uhum, muito necessário, né? Ó, a Mayara está falando, e nessa pandemia a música tem unido muitas pessoas também. É verdade, né? Tem tido muitas lives, muitos artistas, músicos têm feito uhum, muitas lives aí com um propósito social, né? De arrecadar doações para ajudar outras pessoas, né? Eu estava vendo também uhum. esses dias agora uma live aqui de Uberlândia, de alguns artistas de Uberlândia que estava fazendo a live para arrecadar dinheiro para ajudar outros artistas. E eu achei isso muito bacana, porque é esse movimento solidário também que acontece em um momento tão difícil, né? Uhum, Através da arte. exatamente. Uhum, exatamente. Não sei se você já ouviu isso, né? Trazendo como uma curiosidade na parte da música. Meu avô não gosta que eu coloco música alta, ele não. Ele pede sempre para baixar, ele não gosta não tem o mesmo gosto que eu, ou não gosta da música que eu coloco, que chato, que rabugento. Eu vejo muito isso. Mas, na verdade, eu vou trazer uma curiosidade como neurociência, né? Como neuropsicóloga e que está dentro de nós.
com o passar do tempo, as frequências elas vão se distorcendo. Então, música com alta frequência, ela acaba saindo distorcida para quem é mais idoso. E aí não é porque o idoso não gosta, é porque ele não está entendendo. Ele sai distorcido, né? Então, muitas das vezes, principalmente essas músicas que são mais, não é barulhentas, mas que tem um toque, por exemplo, da guitarra mais forte, da bateria mais forte, né? Uhum. E aí, quando isso acontece, quando o volume está alto e a pessoa já é mais de idade, as frequências elas saem de forma desconexas, distorcidas, né? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado também, né? Não é só ouvir a música, né? Tem que ter cuidado. E paciência também, né? Justamente, para não ficar desconfortável e também não gerar aquele estresse na casa, né? Que aí a gente fala que, ouve música, ouve dança e tal, e 3 horas da manhã você tá com a música e o seu vizinho vai te atormentar. Então você vai trazer problema, né? Uhum. Eu gostaria de ver, Wesley, com você, porque muita gente, eu acho que eu já te fiz essa pergunta no começo, mas como você não estava aqui, acabou que a pessoa só ouviu o seu áudio, né? Mas você foi bailarino por muito tempo, dançou, né? Então você sabe muito bem o que é a arte, a expressão da arte, esse movimento de estar se representando, né? Ter o seu eu no mundo, né? Vamos dizer Aham. assim. O que a gente pode ter de benefício com a arte nesses dias de isolamento, nesses momentos, né, de isolamento? Então, Bruna, eu costumo dizer o seguinte: eu acho que a arte veio para mim como a principal ferramenta de ressignificação de vida. Porque se não fosse a arte na minha vida, eu não teria chegado onde eu cheguei. As pessoas que me Uhum. conhecem pessoalmente, que já fizeram parte em algum momento da minha vida, sabem disso, né? Na infância, eu passei por vários processos muito difíceis e eu comecei a dançar com 10 anos de idade. E meus pais se separaram, eu era muito pequeno, então eu tinha muita dificuldade financeira. Então, assim, eu tinha todos os motivos para desacreditar da vida. E o que me Uhum. fez sempre não desistir, o que sempre me fez não ter essa desesperança foi a arte, foi a dança. Uhum. Não exatamente só a dança, porque com a dança eu tinha acesso a outro tipo de arte. Com a dança eu ouvia música, com a dança eu encenava, com a dança eu também me inspirava para poder ouvir poemas, para desenvolver esse lado sensível e artístico. Então eu acredito que a arte ela transforma vidas, não só Uhum. nesse período de pandemia, mas em qualquer momento. A arte é muito potente, a arte pode mudar acho que é isso mesmo, mudar vidas, porque isso fez sentido para mim. Eu acho que a arte vem como um potencializador, como se para mim eu posso dizer que foi a minha resiliência, que Uhum. foi aprender com as adversidades. Eu me resgatei, me agarrei à arte como uma perspectiva de vida, como uma Uhum. possibilidade de mundos melhores. E eu levei muito isso para os meus alunos, onde eu dava aula de dança. Eu trabalhei em diversos projetos sociais desde 2010. Eu mudei para Uberlândia em 2009 para poder dançar balé clássico, quando eu tinha ganhado uma bolsa de estudos em uma escola de balé. E depois, um ano, em 2010, eu comecei a dar aula num projeto social. E a partir desse momento, eu comecei a passar para essas outras crianças aquilo que fez sentido na minha vida, que era dar Uhum. oportunidade para elas de sonhar, porque principalmente era uns trabalhos em projetos sociais, onde a maioria daquelas crianças não tinha muita perspectiva de vida, não tinha muita perspectiva de sonhar, de acreditar, eram muito carentes financeiramente, emocionalmente, e aí veio essa oportunidade para mim de dar para eles esse novo olhar, que vocês podem Uhum. sonhar, que vocês podem acreditar, que a arte pode ajudar vocês a chegar onde vocês querem. Por mais que futuramente muitos deles não tenham seguido a carreira de dançarinos ou de artistas, mas a arte em algum momento levou educação para eles.
levou esperança. E no futuro, quando eles me veem, eles relatam que aquela aula de dança, que aquela arte que a gente fez lá há anos atrás, fez a diferença na vida deles. Uhum. E assim, a arte, querendo ou não, assim como o esporte físico, ele desenvolve em você uma disciplina, né? Com Então você tem certeza. um dia, você tem um horário marcado, você tem, vamos falar especificamente da dança, você tem determinados movimentos a serem feitos, né? Então eu acho que trabalha como um todo, né? Isso, o que a gente está tratando aqui, né? Assim Uhum. como que muitas das vezes as pessoas. E aqui a gente não fala de arte simplesmente no quesito passar tempo, né? Sim, não é só É o como seu entretenimento. movimento, e isso não é só como lazer, né? Porque tem muita gente que dança aí o fit dance, zumba, essas coisas, que é para quesito mais estético, né? De emagrecimento, tem qualidade de vida também, né? Mas aqui nós estamos falando de uma arte que, Bruna, não tenho dinheiro, o que que eu posso fazer? Bruna, não tenho ideia, eu estou sem criatividade, o que que eu faço? Né? Então, o simples fato de você escrever já te dá um benefício tão grande, porque o seu cérebro É. precisa processar a informação que você quer escrever, precisa ordenar aquilo, precisa ser feito tipo que um planejamento prévio. Então, isso já é benéfico para o nosso cérebro, né? E Certeza. assim como a música, né, que eu estava falando mais cedo um pouquinho, já toco violão há mais de 10 anos, então, quando você simplesmente ouve uma música e começa a bater, você já começa a ter um ritmo, você começa a pegar uma melodia. Então, quando você está tocando, não é simplesmente só o tocar, né? Envolve uma série de coisas. Envolve a sua coordenação motora, envolve o seu ritmo de pensamento, de processamento auditivo. Então, não é. Às vezes as pessoas falam, nossa, que bonito, tá dançando, tá tocando, tá dançando e tal, mas o seu cérebro ele tem um processamento muito maior, né? Que a gente pode se beneficiar disso. Então, quando a pessoa começa desde criança, digo, começar a estimular a criança a ter vamos dizer, essa disciplina para a dança, esse olhar mais voltado para o artístico, não é só a arte que está sendo desenvolvida ali, é a Uhum. habilidade dela como ser humano, né? Esse movimento que ela vai fazendo. E tem muitos estudos que falam que quando a pessoa está ali naquele movimento artístico, ela começa a ter uma melhora significativa de qualidade de vida, né? Uhum. Acaba que o envelhecimento ele está sendo retardado. Então a pessoa acaba que envelhece mais e melhor, né? Vamos dizer assim, né? Mais não, né? Ela tem uma longevidade, né? E envelhece com mais qualidade de vida, né? Com certeza. E tem um aspecto social, né? E vai desenvolvendo habilidades que você vai levar para o resto da vida. Voltando no, Uhum, por exemplo, vou dar um exemplo do último projeto que eu trabalhei, que era um projeto que tinha atividades multidisciplinares. Por exemplo, eu uhum, dava aula de balé clássico. E aí, com a aula de balé clássico, imagina assim, balé clássico para crianças de 6 a 14 anos. E era balé clássico mesmo, eu não estava lá fazendo enganação. Eu tinha um uhum, método que eu aprendi numa escola muito profissional. E eu era muito rigoroso quanto a isso, mas sabendo respeitar cada limitação de cada criança. Mas o que eu quero dizer uhum, é o seguinte, que com a aula de balé clássico eu ensinava para eles postura, ritmo, coordenação motora, respeito com o espaço e com o corpo do outro colega. Então, uhum, não era só com a técnica em si. A técnica é importante porque tem um estético, né? No final do uhum. projeto, por exemplo, todo final de projeto, no final do ano, Tinha tinha apresentação, né? uma apresentação do Uhum. resultado desse trabalho. Então, precisa ter Isso, a técnica. Mas para antes exatamente. da técnica, existem várias outras habilidades que a gente desenvolve, né? O relacionamento Uhum. com o outro, o respeito do seu próprio corpo, do seu Trabalhar o espaço social, né, noturno. também. Uhum. Exatamente. E aí vai trabalhando ritmo, matemática, porque o menino precisa aprender a contar até 8. O que é direita, o que é esquerda. Você tinha que ver. Uhum. Muitas crianças não sabiam o que era direita e esquerda. A coordenação motora era zero. Eu ficava doidinho, porque eu ia fazer uns GTs, que eram os passos lá do balé, o menino estava totalmente perdido. E aí envolve tantas coisas, né? Envolve machismo, envolve Sim. preconceito, principalmente com o Uhum. balé clássico, por exemplo, no início, os meninos, os homens, tinham muita dificuldade de fazer porque achavam que balé era coisa de menina,
que se eu fizesse balé eu ia virar gay, ó, meu Uhum, pai não ia gostar. Então eu fui fazendo também muito um trabalho de conscientização. Eu chamava os uhum, pais, eu mostrava, eu conversava. Ó, o balé é uma dança como qualquer outra, é uma profissão, é uma arte, é uma forma de expressar através do corpo. Então, que não vai mudar a orientação sexual de ninguém. E isso está além dessa questão, né? E os uhum, benefícios que com vai certeza. trazendo. E aí, voltando para esse projeto, além da aula de dança, além do balé clássico, na verdade, tinha aula de danças urbanas com outro professor, tinha aula de violino, percussão, flauta e, e tinha um outro instrumento. Mas que era um projeto muito bacana, que é um projeto interdisciplinar, que levava para essas Uhum, crianças a arte em si, em todos os aspectos, sabe? Tanto uhum, musical, quanto teatral, quanto do corpo, as diversas formas de linguagem artísticas. Ah, é verdade, tinha aula de desenho também com o Hugo, que o Hugo é uhum, fantástico, um artista aqui de Uberlândia, ele dá aula de desenho nesses projetos também. Então, assim, uhum, era tão significativo para os meninos, porque eles gostavam muito. Por exemplo, a dança. Os meninos que eram muito ansiosos. Com a dança, eu conseguia desenvolver com eles concentração, ficar exatamente. quietinho aqui, ouvir Uhum, uma música clássica que não é habitual deles, que no início uhum, também existia muita resistência, né? Porque eles estão acostumados a ouvir muitos outros ritmos de música, menos música clássica, né? E isso também já era um ganho muito grande, porque a música clássica é comprovado cientificamente que ela ajuda a desenvolver o uhum. cérebro, né? A concentração, a habilidade cognitiva, né? Exatamente. A Maíra está falando aqui. Isso é surreal. O quanto a música e a arte pode ensinar para todos nós. Pode quebrar preconceitos, tabus, trazer grandes ensinamentos para todos nós, independente da idade, raça e religião. Com certeza. Com certeza, né? E essa quebrando tabus, balé, qualquer outro tipo de arte está disponível a todo e qualquer aquele que se identificar. Exatamente. Eu acho que é aquele movimento que te faz, vou tornar a falar, se posicionar no mundo. É aquele momento que ela tem para ela se conectar com ela mesma e se expressando, mostrando para o mundo aquilo, né? Então, atualmente, nesse isolamento, o que eu vejo são muitas pessoas que às vezes pararam de trabalhar e estão em casa, estão sem fazer nada. Vamos dizer assim, né? Faz o que é de dever ali todos os dias, o almoço, a janta, o café, mas na maioria do tempo ela está ociosa. Então, assim, fica o convite a essas pessoas a se permitirem conhecer através da arte. Mas aí não basta a pessoa passar o dia todo assistindo série e filmes também, né? Porque é só Mas entretenimento. vamos. Isso, porque isso, na verdade, acaba sendo mais entretenimento do que a arte, né? É a expressão da arte, esse entretenimento. Mas o que a gente quer passar aqui é o autoconhecimento através dessas ferramentas. Então, às vezes a gente Até de ouve conexão com as música. pessoas, né? Porque, por exemplo, nesse Isso. momento de pandemia, a arte pode ser justamente um instrumento de conexão dessas pessoas que estão em casa, né? Dos pais com os Sim. filhos, Uhum, irmãos que têm idades diferentes, que podem tocar um uhum, instrumento juntos, que podem dançar juntos, que podem criar uma cena, criar uma peça de teatro, usar a com imaginação, né? Deixar certeza. Com certeza. Pode até fazer uma parede de mãos aí, ó, igual a sua também. Vamos lá, todo eu ia mundo fazer falar disso, uma Lívia. decoração diferente, Eu né? perguntei pro Charles mais cedo assim, que ele achava que era arte, né? Aí ele me falou lá o conceito dele, eu falei, é isso mesmo, né? Porque arte é isso, ó. A minha parede estava branca e eu achava que a casa não tinha nada minha. A casa estava sem graça, estava tudo muito branco, não tinha nada da minha identidade, aquilo estava me angustiando. Uhum. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar a minha identidade para essa casa. Então eu peguei umas tintas e pintei. Enchi a parede de mãozinhas e foi tão gostoso, porque a sensação da tinta nas mãos, de ver que eu coloquei a minha identidade nessa parede, aqui em cima ali tem uma borboleta ali, ó, o pessoal vão ver. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto da borboleta. Eu falei, ó, então vou dar um pouco mais de vida para casa, Uhum. vou usufruir do Vai momento ocupar de seu tempo arte, ainda também, com né? certeza.
E isso são recursos que a gente tem que usar para a nossa saúde mental, né? Antigamente, o que eles faziam antes era reunir todo mundo numa sala específica, tocava piano, tocava violoncelo, violão, ficavam todos reunidos numa casa, porque antigamente não tinha televisão, e usavam desse recurso que era a música. Então, que a gente possa fazer deste momento também um momento para estar unido, todo mundo junto, que seja para brincar de qual é a música, ou então brincar de imagem em ação, falando de música, de arte, de colorir, de se expressar. Eu acho esse um jogo fantástico. Eu tenho muita dificuldade porque eu tenho muita timidez, mas assim, imagem em ação é um jogo que é valiosíssimo. Porque você vai trabalhando com outras pessoas, você vai estar no coletivo e vai estar expressando também, né? Aham, isso mesmo. E vamos lá, eu acho que uma última pauta aqui. Será que a música altera o nosso humor? O que você acha, Wesley? Com certeza, sem sombra de dúvida. Uhum. A música ela tem esse poder, né? Então, por isso que Deixa muitas mais das vezes. feliz, mais motivado, mais animado. Quando você acorda triste, que você põe uma música mais alegre, muda o seu humor. Até então, quando a gente está um dia triste, a gente coloca música triste, né? A música acompanha o Exatamente. nosso Aí estado de você ânimo, né? acaba de se afundar, né, na sua tristeza. Assim como você está feliz, coloca uma música alegre, você fica mais alegre. Então, assim, existe muitas playlists por aí, em várias plataformas, né, que a gente possa usar esses recursos para poder fazer o nosso trabalho do dia a dia, de limpar uma casa, de lavar uma louça, que a gente possa usar a música para a gente estar fazendo o bem, né? Altera para o bem e para o mal, exatamente. Então, se você está triste e quer permanecer triste, você vai colocar uma música triste e você vai continuar triste, você vai conseguir atingir seu objetivo, né? E Mas que a aí gente entra também, possa. Bruna, aquele processo do autoconhecimento. Porque quando eu faço os meus exercícios de autoconhecimento no consultório com os pacientes, eles falam assim: ah, eu só escuto música triste, porque eu sou depressivo. Uhum, Então, meio que liga essas coisas, né? Assim, sim. né? Assim, e não é muito bem por aí, né? Às vezes é falta de experimentar, falta de sentir, né? Não, e às vezes o próprio costume, né, da pessoa. Que às vezes a gente traz um apontamento, né, na clínica, e aí a pessoa fala, nossa, eu não tinha reparado. Mas aí a pessoa olha na relação de músicas do YouTube, tem só determinado estilo de música também, né? E essa coisa de se permitir. Nossa, mas por que será que eu só ouço esse tipo de música? Quais são as letras? Porque existem gente que também só ouve, não ouve o que ela realmente fala, né? Não ouve a letra, né? Aham. É porque tem gente que só se conecta com o ritmo, né? Isso, com a melodia. E aquilo fica tão grudento na nossa cabeça, o nosso cérebro ele fica tão fissurado naquela música chiclete que ele só repete isso, né? E aí a gente fica parecendo um disco furado, né? Mas o, o mínimo que a gente pode fazer para expressar a arte, eu acho que a gente deveria tentar, né? Que seja, nem nós falamos aqui, como o jogo de imagem e ação, para reunir todo mundo, seja ouvir uma música todo mundo, seja ligar um fit dance para poder, pelo menos, estar todo mundo no ambiente, né? E respeitar também que às vezes não é, a gente fala muito do coletivo, mas às vezes também tem aqueles momentos que a gente precisa de reclusão, né? Que a gente precisa estar sozinho. Então, que a gente possa se beneficiar desses recursos para poder, por exemplo, a cada escrita, ler aquilo que você escreveu e ir se percebendo, e ir se permitindo aquilo que você também está sentindo, né? Que a Hum. gente está tão no mundo de estar super produtivo, super organizado, super conectado, que às vezes aquilo é mal para nós, né? Esses excessos de informações na nossa cabeça, acaba que, ao invés de auxiliar, acaba que ele trava. Quando você faz muita coisa, dá muito comando no computador, ele muitas das vezes ele vai travar. Por quê? Porque ele não processa tantas informações. E o cérebro é a mesma coisa. Ele não vai conseguir armazenar e processar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente precisa até lidar com tudo isso que a gente tem vivido, né, de uma forma mais tranquila, não se exigir demais, né, não ser o demais, porque o demais, às vezes, pode ser muito prejudicial para nós, né? Sabe por quê, Bruno? As pessoas estão tendo muita dificuldade com a ansiedade. Porque como tem muita Uhum.
gente em casa, por mais que está tentando fazer muitas das coisas, não tem um tempo fixo de tarefas, né? Então Uhum, acaba ficando ocioso. Por mais que tenta se uhum, entreter com séries, com filmes, com televisão ou com alguma outra coisa, mas ainda sobra tempo ocioso. E aí as pessoas ficam uhum, muito ansiosas, claro, também por falta de atividade, mas também por conta da desesperança, por conta do medo, uhum. por conta da insegurança desse cenário que a gente está vivendo. E aí, consequentemente, vem a ansiedade. E aí, fala um pouquinho para nós, que eu acho muito importante, você falou no início, vamos falar de novo, que eu acho que algumas pessoas não estavam no início, para falar sobre o poder da arte, da música, no cérebro, no corpo, o que que produz de hormônio, o que que produz aí de mudança no nosso corpo, que é tão essencial, tanto quanto a atividade física, né? Quanto um Uhum. exercício físico, um esporte pode propiciar para Uhum. nós. Com certeza. A arte e a música, Wesley, no nosso cérebro, ela tem uma. A gente fala de química, né? A química cerebral. Então, Uhum. quando você está ali, que seja preparando um bolo para alguém, que seja fazendo um almoço, que seja ouvindo uma música, você está cuidando, você está expressando arte. Quando você faz isso, você ativa o seu processo criativo que é essa coisa de o que eu vou fazer, eu preciso me planejar, eu preciso ser categórico naquilo que eu estou fazendo. Então, gera dopamina, começa a dar um fluxo sanguíneo, sobe mais oxigênio para o nosso cérebro. Então, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a diminuir o seu estresse, te gera mais dopamina. Então, você já tem aquela sensação de mais de leveza, vamos dizer assim, de bem-estar, de prazer. Seu sistema de recompensa no seu cérebro é ativado. Então, você vai ficando mais tranquilo, né? E não precisa, às vezes, como você disse, algumas pessoas não estavam aqui quando a gente estava falando, às vezes não precisa ser o melhor dos desenhos, e não é só o desenho que é arte, né? Vale a gente frisar isso, que a arte não é só desenho, não é só pintura. É o simples fato de você ouvir uma música, o simples fato de você cozinhar alguma coisa. Porque, eu não sei se você ouviu mais cedo que eu estava comentando com os meninos, eu acho que você tinha saído. Às vezes a gente vai naqueles restaurantes, né? E aí a gente olha o prato e fala, gente, que dó de comer, tá tão bonito, Aham. né? Que isso é expressão de arte, isso é Sim, a arte é arte, uma arte. né? Então, Outra coisa assim, que eu estava pensando mais cedo, tatuagem é uma arte. tatuagem é uma arte, com certeza. Aqueles tatuadores, às vezes a gente olha aquela tatuagem e fala, gente, que coisa bem feita, que realismo, né? Então, ela melhora o nosso E a foco, melhora a nossa tatuagem concentração, né? reflete muito da pessoa, né? Porque, por exemplo, Isso. muitas pessoas fazem a tatuagem para representar algum momento da sua vida, algum Uhum. simbolismo, alguma Sim. expressão que aconteceu Algum no nome de significado, alguém. né? Uhum, exatamente. Então, assim, que a gente possa, na nossa rotina, né, se expressar da forma que você conseguir, né? Seja colorindo, seja brincando, seja simplesmente colocando um fone de ouvido e deixando a música entrar em nós e refletindo. Eu viajo muito, eu coloco músicas assim e viajo horas, se deixar, né? E E é isso assim, que você para estava trabalhar, falando. geralmente também a gente concentra bastante, né? E é isso que você estava falando aí sobre a produção do cérebro. E as pessoas não dão, não é que não dão importância, às vezes a grande maioria das pessoas não sabem desse efeito, né? E o tanto que a arte pode ser utilizada como um antidepressivo, né? Como um Uhum, trabalho para prevenir a depressão, para prevenir o adoecimento mental, o adoecimento físico. Moreno propôs, que é o teórico do psicodrama, propôs trabalhar com os pacientes de hospitais psiquiátricos lá na década de 1932. Ele foi revolucionário quando ele propôs uma nova forma de tratamento que seja mais humanizada, que seja mais uhum, acessível. Né? Então ele colocava as pessoas em grupo para encenar os seus dramas. E eram pessoas que estavam em surto mesmo, pessoas que estavam em adoecimento mental grave. E você percebeu o tanto que isso foi eficiente, o tanto que isso foi eficaz. E lá na época ele trouxe uma revolução muito grande. Quando ele faleceu, no túmulo dele, ele pediu para colocar assim, ó, jaz aquele que trouxe alegria à psiquiatria, porque ele uhum, levou um outro olhar para o tratamento das pessoas com adoecimento mental.
E isso foi muito significativo, né? Depois teve outras pessoas também, né? Anice de Silveira, Com que certeza. levava uma outra forma de olhar as Um pessoas outro com olhar, né? como adoecimento mental, usando a arte como instrumento terapêutico, né? Não, e você falando, você me lembrou do filme bem antigo do Robbie Williams, né? O Patch Adams, Nossa, né? Que maravilhoso. o filme fantástico que expressou a arte, assim, e o cuidado, né, com o ser humano através da arte também, né? De Sim. estar mais, de estar mais perto, né, das pessoas, saindo um pouco dessa visão que as pessoas têm de que médicos, psicólogos são muito elitistas, só quem tem dinheiro que pode participar dessas coisas. Não, não, não. Aqui a gente Olha, Bruna, desconstrói isso, né? a Daiane pôs uma pergunta interessante aqui, ó. Somos nós mesmos os sabotadores ou é o nosso cérebro que nos sabota, impedindo a praticar ou desenvolver a arte? Legal. Bacana. O problema do nosso cérebro é aquele, eu sempre falo, ele pode ser o nosso maior inimigo ou o nosso maior aliado, né? Então, a gente precisa estar aberto também a conhecer novas coisas, né? A estar aberto a perceber novas artes, novos significados, novos sentidos, né? Às vezes, eu quero praticar desenho, eu quero aprender a desenhar, eu quero fazer mangá, coisa desse tipo. Eu não sei, o que que eu faço? Eu vou desistir? Não, cara, no YouTube nós temos vários recursos que podem te ajudar de forma gratuita. Então, começa ali pegando um pedacinho do seu dia, 15 minutinhos do seu dia para ver um vídeo e tentar desenvolver o que ele está falando, você já está tendo a disciplina para desenvolver aquela habilidade que você deseja. Então, o Uhum. problema do nosso cérebro é que ele é muito imediatista. Então, se não é agora, eu desisto. Por isso que muitas das vezes, claro, não vai caber aqui, porque é outra live a gente consegue falar disso, mas que muitas das vezes as pessoas não conseguem aquilo que elas querem. Porque o nosso cérebro sempre vai querer algo que seja de imediato, que seja de curto prazo. E alguma das coisas a gente vai conseguir no longo prazo. E aí, como é longo, demora, tem energia, eu Silencioso. preciso de processamento, então eu desisto daquilo, eu desisto do projeto, eu desisto da meta e não faço nada, né? Então a gente tem que sempre lembrar que a gente nossos pensamentos, nossa mente que comanda tudo isso, né? Que comanda as nossas ações. Então, se eu quero aprender, ou se eu quero desenvolver uma nova habilidade, se eu quero aprender agora a tocar um instrumento, se eu quero aprender agora a cozinhar, a fazer um bolo, que seja, né? Você consegue. Você Uhum. precisa ter essa pequena disciplina, passar aqueles passinhos de formiga para poder desenvolver isso. Então, você, durante toda uma vida, vou colocar eu na história, né? Eu gosto muito de teclado, de piano. Eu não sei tocar. Então, se eu fosse começar agora, eu não ia já querendo tocar um Mozart, um Beethoven, não É dá. porque o seu Então, cérebro também precisa. ele É, precisa fazer um novo tempo. caminho neural ali também. É. E A gente também, chama de Bruna, caminho fico neural, né? pensando Uhum. que existe uma cobrança social muito grande, né? Quanto Sim. ao que foi estabelecido sobre arte. Eu estava trabalhando Uhum. com um paciente há uns dias atrás, ele foi trazendo as questões dele e depois a gente foi descobrindo a insatisfação dele quanto ao trabalho. Aí depois eu fui fazendo um exercício de autoconhecimento para saber as outras coisas que ele gostava de fazer. E apareceu a arte. E ele falou assim que em um determinado momento da vida, ele fez aula de teatro. E o sonho dele era ser Uhum. ator, mas que ele sempre viu aquilo como uma. Aquilo não, ele sempre viu o teatro como uma profissão à margem, que não traria estabilidade, que não traria retorno financeiro. Então, aí, o foco dele foi se preparar para concurso, para ser um concursado. Aí ele fez, se Uhum. preparou, entrou na. Hoje ele é concursado, tem uma estabilidade, ele é funcionário público, só que tem uma insatisfação muito grande com o trabalho, ele não é feliz Uhum. com aquilo que ele faz. E eu É. fui reconectando ele de novo com essa arte dentro do consultório, desenhando, Uhum. pintando, encenando pequenas cenas, porque exige uma timidez muito grande, porque Uhum. precisa do estético, né? Precisa ser perfeito, Sim. precisa ser muito bom. Para Uhum. poder ganhar a vida com isso tem que ser extraordinário, tem que ser maravilhoso, tem que ser lá de Uhum. Hollywood. E não, né? Precisa ir quebrando esses conceitos estéticos do ideal. Uhum.
Sim, ir quebrando essa crença limitante que a gente vai desenvolvendo, né? O porquê que o ator não ganha bem, não é uma coisa legal. Por quê? Porque a sociedade foi mostrando isso, foi moldando quais os valores Mas que seriam mais interessantes também, né? porque são profissões de entretenimento, né? Não são profissões que geram Uhum, dinheiro socialmente. Tem exato. essa concepção, Uhum, né? Que são profissões que é de sim, entretenimento, são profissões que faz girar dinheiro. E muito pelo contrário, né? E exatamente. aí existe tanta Uhum, coisa, né, que se a gente fosse discutir aqui, né, as pessoas têm uma concepção muito distorcida aqui no Brasil, que artista vive de Lei Rouanet, que as pessoas nem uhum. sabem a fundo do que se trata a Lei O que que Rouanet. realmente é. Pelo contrário, os artistas padecem de muita necessidade porque não são reconhecidos, não têm bons salários, Uhum. eles têm as suas vidas. Muitos artistas dependem do seu trabalho para sobreviver e manter as suas famílias. Então, assim, é muita coisa se a gente fosse discutir, né? Ó, o psicodrama Emerson Roque trouxe para a gente os temas recorrentes de debate em novelas evidenciam o trabalho de Moreno, pois ele trabalhava com aquilo que a sociedade rejeitava. As novelas da Glória Pérez representam isso. A própria novela, né? A novela é um Sim, entretenimento, porque é um espelho é dos artístico, né? conflitos sociais, né? A arte Uhum, deveria vir dos conflitos sociais, né? E no psicodrama vem isso mesmo, trazer à margem a verdade uhum, através da dramatização, através do teatro, exato. né? Trabalhar os Uhum, dramas da pessoa, da sociedade, através do teatro, através da dramatização. é. Discutir aquilo que a sociedade quer, jogar para debaixo do tapete, que adoece mentalmente a população, como racismo, violência contra a mulher, prostituição, esquizofrenia. Estou pesquisando isso, pois amo novelas. Que show, que show. A TV também é um palco vivencial para discussão de temas pessoais, para dramatizar. É isso mesmo, é exatamente isso, né? Bom, acho Legal a que. interação do pessoal. Ah, show, que bacana. Bom, galera, a gente trouxe um pouquinho para vocês, né, o quanto é importante a gente lidar com essa arte, com essa música, estar em contato, né, para a gente ter nosso autoconhecimento, uma percepção diferente, porque a arte e a música ela vai nos ajudar a ter o autocontrole, a lidar com as nossas emoções, ter novas percepções, né, sobre mudar o nosso olhar mesmo para o mundo que nós temos, né? Então, vamos nos, como é que fala? Vamos pegar tudo isso, né? E para a gente fazer um bom trabalho naquilo que mais temos de valioso, que somos nós mesmos, né? A nossa própria obra de arte, né? Então, que a nossa história possa ser pautada no que realmente nós acreditamos, naquilo que a gente tem convicção, os nossos valores. Pegar tudo isso, né, para ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor e principalmente de bem com ela mesma, né? Porque não, às vezes não adianta a gente ser um cidadão de bem, fazer tudo bem, mas ser uma pessoa infeliz, uma pessoa que não tá legal, né? Então acho que a gente precisa muito ponderar tudo isso, né? Às vezes as pessoas querem que a gente sempre esteja bem, fique bem, faça tudo, mas na verdade nós precisamos primeiro para estar bem com o mundo é precisar estar bem com nós mesmos, né? Ótimo, Daiane, com certeza. Eu estava aqui Viu pensando nisso só? também. É importante lembrar que terapia é uma arte a ser descoberta por boa parte da população. E acho que esse momento agora de isolamento, de pandemia, esse boom, né, de ansiedade e depressão, está mostrando o poder que tem, Porque né, o olhar para nós mesmos, né? porque está deixando em evidência a nossa vulnerabilidade, né? A nossa fragilidade. Claro. E quando a gente lida com a nossa vulnerabilidade, a gente às vezes entra num processo muito de angústia, de Uhum, fraqueza. E aí, se não for trabalhado essas potencialidades, né, aí vem o adoecimento. Se não for uhum. trabalhado e desenvolvido a espontaneidade, que é dar respostas novas, que é encontrar respostas novas, desenvolver a resiliência, o jeito de se adaptar ao novo e dar respostas adequadas para essa situação tão diferente, a gente vai adoecer. A gente vai Exatamente. enrijecer no papel, a gente vai enrijecer nas relações,
a gente vai padronizar Uhum. e ficar refém de Ficar todo tudo mundo isso. numa caixinha, né? Numa bolha, né? E Exatamente. aí a internet está nos ajudando a expandir, principalmente nós aqui, psicólogos, pegar a psicologia, tirar ela da caixinha e mostrar que não é só entre quatro paredes, num consultório, que a gente consegue propiciar uma saúde, né, para as pessoas, uma saúde emocional, né? Exatamente. Aí a Então, gente entra no propósito do nosso projeto, né? Porque o projeto uhum, com Missões Sem certeza. Fronteiras veio com esse intuito desde o início, de levar os Uhum, conceitos, os assuntos da psicologia para a população. Oferecer uhum, orientação, acolhimento, escuta qualificada para as pessoas, para uhum. Desmistificar, ressignificando, né? né? Tirar tudo isso. Uhum, Porque muita pessoa, ainda existe no consciente coletivo muitos mitos, né? Psicologia, uhum, ir no psicólogo é para doido, quem procura uhum, psicólogo é para tratar a loucura. Não é isso. É para isso também, né? Mas não é isso. Aí entra aqui na uhum, arte que a Daiane falou, né? De entender que a psicoterapia é um processo de cuidado, de uhum. autoconhecimento, de autodesenvolvimento para você e para as suas relações e para ter maior qualidade de vida. Assim como a gente vai no médico, assim como a gente vai num dentista, num gastro, assim como a gente faz atividade física para cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente. E Exatamente. também o Uhum, espiritual, que eu até disse no com vídeo meu certeza. anterior, que é diferente de religiosidade, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, de tanta desesperança, de tanta vulnerabilidade, entrar em contato com a nossa espiritualidade é muito importante, que nos vai garantir também saúde mental. E Exatamente. a espiritualidade também entra a arte, porque a Uhum, espiritualidade é a música, tem aí a meditação, né? Tem se conectar com a natureza, com o cosmos, né? uhum, Com aquilo que nos faz ser humano, com aquilo que nos faz habitantes dessa terra, né? Para a gente não ficar exatamente. só olhando para o Para nosso a umbigo, gente se né? encontrar, né? E se conectar com o sagrado e nos conectar com nós mesmos. Eu acho que nos conectando, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor com o mundo, né? Sabendo quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero, vai nos ajudar a ter recursos para ir adiante, né? Exatamente. Bom, Que ótimo. Wesley, muito obrigado. Adorei o papo, né? E lembrar o pessoal que na semana que vem, no domingo que vem, nós vamos ter aqui o canal do Emoções, a Maíra e a Érica, elas vão falar sobre relacionamento familiar, né? Como que a gente pode fazer nessa quarentena, nesse período de isolamento, né? Para também fortalecer os nossos vínculos, né, com os nossos familiares também, né? Olha que tema importantíssimo, né? Então, assim, agradecer também todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que Interagiu também. interagiram, e convidar as outras pessoas para participar da próxima, né? Que é um tema tão importante. As meninas estão se preparando para trazer aí uma contribuição muito bacana para vocês. É isso aí. Muito obrigado. Bom domingo, resto de domingo para vocês. Wesley, bom domingo. Boa Obrigado. semana, galera. Então, a gente fica por aqui. No próximo domingo, a Erika e a Maíra vai estar aqui com a gente também, falando sobre relacionamento familiar. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, Wesley.